Muito bem, o Conselho Federal de Medicina publicou ontem no Diário Oficial da União uma resolução que altera a idade mínima para cirurgia de redesignação sexual. É isso, Paulinha? Entre outras coisas, na verdade, o que foi aprovado foi uma série aí de ações que visa aprimorar a assistência em saúde às pessoas com incongruência de gênero, inclusive termologias que a gente usava e que agora foram alteradas. Por exemplo, antes se falava a cirurgia de redesignação de sexo, agora vai ser a cirurgia de afirmação de gênero. Então tem uma série também de alterações que foram colocadas aí dentro dessas medidas. Essa é a que está dando as manchetes hoje, que é a mudança de 21 para 18 anos, que pode parecer alguma coisa, nossa, mas por que é para adiantar esse processo? Ao que disse aqui o Donizete Giamberandino, que é o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, não, na verdade é uma adequação jurídica, porque como no Brasil, aos 18 anos, você tem aí a ampla capacidade de resolver tudo na sua vida, então por que só no caso dessa cirurgia seria aos 21? Então não é uma demanda para se adiantar o processo, mas sim uma adequação jurídica. Também foram estabelecidas outras normas que não aconteciam, não existiam antes, né? Na verdade, isso ia acontecendo conforme procedimentos ali de análise dos médicos e tal. Então agora a gente tem normas exatamente para, por exemplo, a questão do bloqueio da puberdade. Uso de hormônios para o retardamento da voz grossa, do crescimento do seio, né? Isso era feito de uma forma, digamos assim, arbitrária, conforme a condução ali de quem acompanhava. Agora existe uma norma. Você não pode fazer isso até a chegada da puberdade. E aí você tem a questão para 8 e 13 anos para mulheres e 9 a 14 anos para homens biológicos. Então ali é o período de puberdade, é onde esse tipo de terapia pode ser aplicada, mas não arbitrariamente também. Todos esses pacientes têm que ser acompanhados por uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, compostas por, em caso de menor idade, um pediatra, psiquiatra, endocrinologista, ginecologista, urologista e cirurgião plástico. E outros médicos, talvez, se for necessário, também podem integrar essa junta médica. E aí tem a questão também do uso dos hormônios, que são os hormônios que eles chamam de terapia hormonal cruzada, né? A terapia hormonal cruzada, aí é assim para você conseguir a identificação com o gênero. Então, por exemplo, você teve o bloqueio, você nasceu homem, né? Biologicamente um menino, você se identifica como menina. Então, ali na sua puberdade, você pode fazer esse bloqueio. E depois, caso vá nesse acompanhamento, levando para esse lado, você vai chegar num momento que é a terapia hormonal cruzada, que foi reduzida de 18 para 16 anos. Então, a partir de 16 anos, caso essa junta médica analise isso de fato seja o percurso, aí começa essa que é a terapia hormonal cruzada. Essa decisão é em caráter experimental, tá? E só pode acontecer a terapia hormonal também numa situação muito restrita, que é onde existem protocolos definidos pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e hospitais específicos e de referência, que não são muitos no Brasil, inclusive. Aliás, tudo isso que a gente está falando não são coisas que, por exemplo, amanhã veremos no SUS. Não é isso. São diretrizes para que, inclusive, hospitais particulares e públicos, caso o SUS avalie que vai incluir esse tipo de tratamento, possam ter uma condução baseada por medidas, porque antes era tudo um pouco aleatório. E essa era a preocupação de muitos dos médicos que, inclusive, foram consultados como fontes em vários veículos. Não existia uma condução muito específica para tudo isso. Bom, vamos lá. Também tem uma questão dos portadores de transtornos mentais graves. Então, depressão ou algum problema ali. E essas pessoas não podem optar por transição de gênero. Isso não pode acontecer, não acontece para esse tipo de paciente. Então, isso também está aqui agora
determinado. Então, a sensação, e é o que disse na coletiva o vice-presidente do CFM, o Donizete, é o seguinte: se você não criar regras, vai causar muito mais prejuízos, atitudes desordenadas e muitas vezes sem base em critérios científicos. Eles ficaram 2 anos discutindo, né? O Conselho Federal de Medicina, 2 anos decidindo sobre isso, ouvindo especialistas, famílias, pessoas que passaram por transição de gênero. Foi um debate aí de 2 anos que chegou a todo esse resultado. Aí, o que tem o Ministério da Saúde? Já se pronunciou e disse que vai avaliar essa resolução, discutir com outros órgãos do governo, porque como a gente bem sabe aqui no Morning Show, a sensação não é só médica e científica, tem todo um contexto social, enfim, que também eles gostariam de discutir dentro do governo antes de, por exemplo, implementar isso no SUS. Existe um prazo para acontecer toda essa conversa? Não, ainda não existe um prazo. Então, temos as determinações. Acredito que alguns lugares já vão, por exemplo, o HC aqui tem um atendimento, né? Que a gente já até falou várias vezes aqui no programa, o Alexandre, esqueci o sobrenome dele, mas o doutor Alexandre, que faz um atendimento aqui no HC. Então agora a gente tem um protocolo, né? A gente sabe bem que no HC, por exemplo, se tiver algum hospital muito parecido no Nordeste, eles vão estar seguindo um protocolo e não uma experiência particular ali do que acontece. Esse assunto é pra lá de importante e pra lá de complexo, tem vários aspectos, vários lados na história, mas vamos primeiro, Pavinato, um olhar jurídico aí em cima do caso, especialmente simples, a questão dessa transição das idades. A transição das idades, isso é um fato, isso já deveria ter sido feito, porque o Código Civil de 1916, que vigorou no Brasil até 2002... Até janeiro de 2003, vigorou o Código 16, ele dava a maioridade civil aos 21 anos. O Código Civil de 2002, que entrou em vigor em janeiro de 2003, ele baixou essa idade para 18. Então, é óbvio, né, que uma pessoa com 18 anos ela tem plena capacidade civil para decidir sobre uma questão sobre essa. Então, essa adequação, ela já vem tarde, ela já vem com 17 anos de atraso. E desde 2017 isso já era discutido, mas por que 21 exatamente? Havia uma discussão sobre isso. Né? Então, juridicamente, não há como se impedir alguém de 18 anos de tomar uma decisão civil. Né? Não há como se impedir. Então, é uma decisão que vem tarde, com 17 anos de atraso. E só uma curiosidade, assim, juridicamente é uma decisão perfeita, bem-vinda, porque é uma matéria delicada. Quanto mais olhar médico especializado em cima do assunto, melhor, porque isso é uma coisa que vai mudar por completo e para sempre a vida da pessoa. Exatamente. E uma curiosidade que eu estava falando aqui antes, já que nós falamos de Irã hoje mais cedo, o Irã é o primeiro estado a ter cirurgias de redesignação de sexo, que agora foi mudada a nomenclatura, financiado pelo Estado no mundo. É o primeiro estado a financiar esse tipo de cirurgia, mas não por razões progressistas. Afirmação de gênero agora. Mas não por razões progressistas, porque o Ayatollah Khomeini, que é o antecessor do Khamenei, ele teve uma revelação do anjo dizendo que haviam espíritos que vinham para esse mundo em corpos errados. Khomeini era progressista pelas razões conservadoras religiosas ditas. Até um amigo meu falou assim, é o Ayatollah travequeiro, Legal. Não, mas aí quando você descobre, se alguém descobre, se a polícia iraniana descobre que você é homossexual, por exemplo, eu tô lá no Irã passeando, a polícia vai, olha lá no Instagram, fala, olha, aquela uma bichona andando na rua, eles pegam, me jogam lá, falam assim, vai ser mulher. Vai cortar o Bilal ou vai ser jogado do prédio? Legal. Escolhe. Olha que humanitário. Só uma curiosidade. Quer dar um pitaco, Adrilis? Muitos. Um pitaco não, muitos. A primeira noção de propriedade privada que teve na história, né, é em relação ao próprio corpo. A gente pode fazer o que bem entender, quando querer com o nosso corpo. Mas a questão é qual o nível de responsabilidade você tem para exatamente poder transformar o seu próprio corpo. Um adolescente, uma criança, não sabe exatamente o que ela quer da vida, muito menos sabe o que quer do próprio corpo. A disforia de gênero é uma doença que existe, mas ela pode ser confundida com várias coisas. Há crianças, eu já conversei com psiquiatras a respeito disso, que nascem com uma cabeça feminina, que não se tornam necessariamente gays.
Há crianças que nascem exatamente com uma disforia de gênero, que talvez possa ser incutida por um trauma na infância. Por exemplo, há um caso de uma menina que eu esqueço o nome agora, que ela ficou muito traumatizada porque o seu irmão morreu, e aí era que ele substituiu o irmão e eventualmente tentou fazer uma cirurgia de redesignação sexual, mas voltou atrás exatamente pelo advento de uma terapia que exatamente a adequou a uma sexualidade que ela tinha. Há pessoas que fazem a destransição, como é o caso que eu gostaria de dizer, para não ficar uma coisa muito genérica, de uma transexual, Roberta Arquette, que é irmã da Patrícia Arquette, que voltou atrás, que achou que aquilo era uma ilusão. Ela fez essa cirurgia depois dos 18 anos. Como é o caso de uma moça chamada Sidney Wright. Sidney disse, esse é o problema de um princípio chamado ideologia de gênero. Aí que eu vou dizer nas palavras dela. Ela era uma moça que fez uma transição para o sexo masculino. Ela disse que nunca leu na vida um artigo sobre destransição ou sobre os graves problemas decorrentes da transição. Então procura o Alexandre Sadé, tem um artigo dele, inclusive, de apoio, sobre ela isso. está dizendo, só artigos de apoio à transição, fez uma terapia de 5 horas, o que a incentivou. Segundo ela, só se deparou com especialistas pró-transição que levou a fazer a transição. Ela tem problemas hormonais até hoje, porque ela fez o tratamento de bloqueadores hormonais, fez o tratamento de bloqueadores cruzados quando ela tinha 15 anos, e ela foi incentivada a isso. Ela disse que o terapeuta nunca perguntou e colocou uma dúvida na cabeça dela, sempre colocou, quando você começou com esse desejo, há uma inibição de psiquiatras e psicólogos e médicos que são levados de alguma forma a fazer um tipo de propaganda em torno da ideologia de gênero para essa transição. A Paulinha falou em relação à questão de questões psiquiátricas e psicológicas. Há uma discussão, inclusive, no próprio conceito de disforia de gênero, se esse não seria um transtorno de personalidade. Ou seja, essas definições... Isso foi excluído também, essas definições são muito Federal complicadas. De Medicina. O que a gente percebe esse dado também ninguém fala, depois de uma certa idade, 50% das transexuais, dos transexuais, cometem suicídio depois dos 18 anos. Não há absolutamente nenhuma ciência cabal na prova de construção de gênero. Não há ciência que constrói o comportamento sexual inato de uma pessoa. Não é comportamento sexual, é identidade de gênero. E, enfim, no comportamento sexual, na identidade. O problema é que o comportamento sexual é muitas vezes confundido com uma questão... confundindo. Não, Paula. Esse é o depoimento de transexuais que eu tô lendo assim, que confundiram um problema de sexualidade invertida ou subvertiva ou fluida com a questão de gênero. Sabe o que eu acho, Calma, Adriles? Paula, deixa eu terminar. Porque essa questão é muito séria. Há uma questão, mesmo. exatamente... Você tá tratando sobre casos de exceção. Não você são tá casos pegando... de exceção. Esses casos... Não são exceção. 3. Casos de... Eu tô dando 4 exemplos. Não são exceção. Eu tô dizendo que uma maioria casos de destransição... São poucas pessoas que passam por isso. Paula Carvalho, casos de destransição existem. Eles são válidos. Essas pessoas... Note bem, se você coloca transexuais como exceção de exceção de exceção... Paula, deixa eu terminar meu comentário, por favor. São 0,3% de pessoas que sofrem de disforia de gênero. É a exceção da exceção da exceção. Se você merece coloca, respeito. Calma, muito respeito. Muito. É isso que eu tô querendo dizer, muito respeito. Muito. Mas você identificar a disforia de gênero é uma coisa extremamente ambígua e complicada. Por isso você precisa de uma ajuda médica. E várias dessas pessoas querem fazer o processo de destransição depois, e essas cirurgias são mutilantes, alteradoras profundas do próximo corpo, e quando você toma uma decisão dessa, ainda que com 18 anos, acarreta graves problemas, como foi o caso da Sidney Wright. E essa exceção da exceção da exceção, que são as pessoas que fazem destransição, devem ser ouvidas. Por isso, porque essas você coisas... vai perguntar onde está Por isso que o essas óleo, coisas não que às vai vezes são achar permissivas, por mais. exemplo, Onde como o está o caso, agora sendo objetivo do uso de bloqueadores cruzados para uma pessoa de 16 anos, eu acho temerário. Eu acho que a gente deve e tem que ser conservador nesse assunto e não estabelecer e confundir... Claro, não é você que está passando por isso, Paula, né? eu tô me colocando no lugar tanto dos transexuais, Será? quanto Não me das parece. pessoas, Não tem quanto incentivo das nenhum pessoas aqui na que se notícia, colocam é como só uma transexuais, mas tem uma declaração de confusão mental Não me e depois parece percebe que não você são. tá se colocando no Eu lugar tô dando de uma casos pessoa. concretos de pessoas De que fizeram cirurgia exceções de que passaram por um transexual é tratamento uma exceção. pirado, Paula, onde se a o gente psicólogo induz uma pessoa a achar que ela tem disforia de Paula gênero. Carvalho, se a gente for considerar o problema das exceções, a gente tem que comparar o problema das outras exceções que também tem uma confusão em relação à própria transexualidade. Porque essas pessoas não podem Adriles, voltar ao corpo escuta, que o tinham Conselho antes. Federal de Medicina acabou de estabelecer que uma junta médica de profissionais em hospitais
hospitais qualificados fará esse acompanhamento para determinar alguma coisa. Eu não sou a favor de uma pessoa ser enganada que ela é de outro gênero ou ser conduzida a fazer uma cirurgia para ela se arrepender. Agora, eu sou a favor, diferente do que me parece que você é, que essa pessoa tenha o direito de ter esse tratamento e se de fato ela estiver ali caracterizada com essa junta médica, com esse acompanhamento, com a anuência da família, que inclusive tem que assinar até essa criança, essa pessoa ter 18 anos. Se essa pessoa realmente estiver caracterizada nisso, que ela tem esse direito. É simples. Você tá querendo que não exista nada disso? Não, eu não estou dizendo isso. Porque aconteceram 4, de forma 5 alguma. casos. Não, eu não estou dizendo. Você não tá dizendo. Não tá estou dizendo o quê? isso de forma que a pessoa alguma. tem que Não estou viver dizendo. achando que ela é um outro gênero e ela não tem que ter nenhum atendimento hospitalar. Eu estou dizendo que há ela elementos. Não pode usar bloqueadores quando você fala, pra Paula, inibir. Paula, Aqui presta é atenção. dito por Paula, psiquiatras que isso causa Paula, eu estou muito dizendo, eu estou desgaste pra contestando, pessoa, eu estou querendo Adriles. investigar. Pessoa que não é você, tá? Paula, São eu não. outras pessoas. Eu também. As pessoas que fazem cirurgia de redesignação também não são você. O que eu estou contestando. Mas eu acho que elas têm o direito de fazer. E eu você estou acha que não. dizendo, Paula, Você acha que não. o tipo de tratamento, o tipo de avaliação que é feita pode estar eventualmente contaminada por um princípio de ideologia de gênero que às vezes pode confundir uma orientação sexual ou uma disforia de percepção psicológica do mundo ou um trauma de infância em relação à família com disforia de gênero. Então é isso, meu grau. E quando você tem um princípio que volta atrás, por exemplo, na cirurgia... E na em cirurgia, que momento calma, a pessoa vai ter o direito Esse de é ser um ela problema mesma? de qualquer coisa em Eu acho que ela psiquiatria você vai ter. Qualquer doença, qualquer diagnóstico. Ela deve ter um tratamento ciência muito legítimo e recente. averiguado sem princípios de Ela não ideologia tem de gênero, só isso. marcador Qual que é o biológico princípio igual de o resto ideologia da de medicina. gênero? Há uma série de questões, assim. Qual é o Os princípio, pais, Adriles? você tá falando das famílias, por exemplo. Em que momento essa pessoa vai ter o direito? Em que momento? Vamos fechar a Não sei, psiquiatria. Paula. Nenhum, Eu você quero, acha que eu quero nenhum? exatamente ter um tratamento Debate- conservador e válido e justo Qual essas que é o pessoas. tratamento conservador? Eu falo pra você. Não pode, Então não você pode. não tem esse direito. Um Sabe por menino quê? de 4 12 pessoas anos, no Paula, mundo tiveram a um partir dos atendimento de 18 merda anos que seja. e agora se arrependem. Olha só, e o eu debate quero é te bom. oferecer um Uma garota de tratamento ótimo, Adriles, mas você não tem esse olha direito. só, Paulinha, o debate Garota é ou bom. uma garota de Para, 12 anos Adriles, não para, sabe exatamente chega. o que quer. Chega. Muito menos do ponto de vista sexual e de construção de gênero. Amigo, debate é bom, o é tema- por isso o que tema existe é a junta delicadíssimo. médica. Uma junta médica. Eu estou Que parte de contestando a junta você não médica. entende? Que junta médica é essa que vai Então avaliar vai essa lá criança? fazer um curso de medicina e conversar com o Conselho Federal de Medicina que tá há 2 anos Sexualidade e construção pesquisando de esse gênero. rolê. Sexualidade e 2 construção anos de gênero pesquisando. não são Falando ciências com exatas. pessoas, não lendo são matéria. ciências Psiquiatria não é exatas. uma ciência exata. Exatamente, A esse é que é o medicina problema. não é uma ciência exata. Então, você Olha só. altera o corpo, mas não a psique da Fecha pessoa. o Agora Sírio. sim, não, agora sim, olha só, o debate é bom, o tema é delicadíssimo, E que é os transexuais complexo. tenham direito, sim, a ter um tratamento, uma coisa de saúde, que eles se descubram, que eles sejam felizes, que eles possam, como o Adriles, homem hétero, faz o que ele quer, que a mulher, o homem trans, Tá. possa ser quem ele é e tenha direito É que à se saúde dê- e que à se dê- ciência. que se dê Olha A só, E que se ciência. dê visibilidade às pessoas que se Ciência. arrependem de fazer a cirurgia de Ciência. transição e não têm Vamos visibilidade falar na com mídia. médicos. Alexandre Exatamente por uma Sadé, questão chamada mais ideologia uma de vez, gênero. eu queria que o Alexandre Sadé viesse aqui ao programa. A gente vai trazer doutora Traz Alexandre, dois. a Traz gente dois. vai trazer outros especialistas. Esse é um tema pra Só lá de progressista não quer, pra não. lá de complexo, pra lá de Lá delicado e pra dele. lá de sério. Mas infelizmente, Mas ó, nunca aconteceu, né? A gente tá há 200 vezes discutindo transexualidade, nenhuma pessoa trans veio aqui, nenhum médico veio, o Alexandre Sadé falou várias reportagens, respondeu e a gente não tem ninguém. Não existe médico do PSOL, médico do PT, não existe isso. Sabe o que existe? Médico, ciência, uma pessoa que existe. estuda. Não, olha só, Existe gente. ideologização do Boa comportamento, tarde. da sexualidade, da porque construção são de gênero, sim. 11h28, infelizmente não dá tempo pra mais nada. Esse tema é pra lá de complexo. Quem sabe seja até o tema de um programa inteiro aqui na Jovem Pan.